Olá pessoal, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre os atendimentos sistêmicos com cavalos que eu estou fazendo online. É muito interessante, muitas pessoas, principalmente da constelação, falam: poxa, mas fazer isso online com cavalos não vai ter o mesmo sabor. Realmente, é diferente, mas isso não quer dizer que não funcione. Quando você faz presencialmente, você tem o cheiro do cavalo, você tem a aproximação do cavalo, você vai estar na energia da manada. Quando você faz online, você vai ter os mesmos benefícios. Você talvez não tenha o mesmo cheiro e a proximidade, mas é tão engraçado, porque às vezes eu coloco o celular aqui e estou fazendo a comunicação com a pessoa. De repente o cavalo vem de lá e fica quase dentro do celular. Então eu percebo que é uma conexão muito forte mesmo. E aí vai muito da habilidade do constelador. Alguns conseguem fazer isso online muito bem, outros nem tanto. Isso não está certo nem está errado, sabe? É só uma escolha, é só uma conexão que as pessoas têm com o online e outras que não têm. Isso também acontece sem cavalos. Quando você vai fazer uma classe ou uma facilitação ou um atendimento online, e se é para uma pessoa, ok. Mas se é para um grupo, se você não tem esse domínio do online, de estar olhando aqui o efeito, o que está acontecendo aqui no caso dos cavalos, e olhando para as pessoas que estão online, você se perde. Não é uma questão só de treino, mas eu queria trazer para vocês é que isso amplia bastante as nossas possibilidades. Por exemplo, eu já atendi pessoas na China, em Taiwan, na Itália, em Portugal, em vários outros lugares do Brasil, que não necessariamente na cidade onde eu tenho o meu espaço, que seria em Mariporã, em São Paulo, no interior de São Paulo. Então é muito interessante. Então aqui o que eu queria trazer para vocês é que, se você tem interesse em fazer um atendimento sistêmico com cavalos, mas na sua região não tem um facilitador, ou você escolhe fazer comigo, por que não provar o online? Como seria você se dar este presente? Eu tenho trabalhado as questões das mais variadas possíveis, muitas delas com relacionamentos, né? Principalmente relacionamento. A maioria das mulheres que vêm, elas às vezes querem trabalhar essas questões. Não é uma obrigação, cada um trabalha o que quiser. E essa é outra vantagem dos cavalos. De repente você traz 3 ou 5 temas e de repente os cavalos não se movem. E você traz um tema entre aqueles e os cavalos começam a se mover. Então eles também te facilitam a priorização do tema. A ideia aqui é trabalhar aquilo que é essencial, que faz parte do seu sistema e que, se você fizer alguns ajustes, você vai conseguir modificar completamente o seu sistema. Isso também é muito interessante. Não sei se já aconteceu com você, de você estar indo para uma constelação familiar, você fala: poxa vida, eu preciso constelar isso, eu vou lá fazer acontecer. Você se apronta e vai lá. Quando você chega lá, que senta na cadeira, do lado do constelador, fala: e aí, o que é que nós vamos trabalhar hoje? Ou qual é a sua pergunta? Aí você fala: como assim? E aí você entra meio num lugar em meio de Nárnia, e você fica meio aéreo, e de repente dali surge algo que é realmente o que o teu sistema realmente requer que seja trabalhado. Isso é muito interessante, de você não ficar completamente apegado ao controle. Eu vou trabalhar isso porque isso é interessante, é isso que eu desejo, irararará. Às vezes é isso, mas às vezes isso é só a ponta do iceberg. Por baixo tem muito mais conteúdo, que de repente você, por qualquer razão, não está permitindo. Essa é outra grande vantagem que eu vejo na questão com os cavalos, é que isso se abre para um mundo incrível. Vou dar o exemplo de uma cliente que teve comigo esses tempos atrás. Foi muito interessante. Ela veio trazer uma questão relativa aos relacionamentos. Ela teve um auê com uma pessoa lá atrás, que foi muito interessante, foi uma coisa muito intensa, eles quase ficaram juntos, e depois, por qualquer razão, a pessoa teve que sair do Brasil e ela não quis acompanhá-lo, eles ficaram distantes. Essa pessoa casou com outra pessoa, teve filhos e tudo mais, agora está meio que não fica com a pessoa, e essa pessoa que ficou no Brasil, ela acabou se separando. E foi muito interessante porque, quando nós começamos a trabalhar essa questão que dizia respeito basicamente a ela e o namorado, ou o antigo namorado, parecia uma coisa que meio que isolada, e que eles até já tinham meio que resolvido isso energeticamente, mas ainda tinha algo ali por trabalhar. E aí nós começamos a trabalhar a relação dela com o pai dela.
E aí ela percebeu que, de repente, em algum momento, ela estava reproduzindo, ela estava repetindo o padrão que ela teve com o pai, com esse rapaz com o qual ela teve um namoro que foi bastante intenso. E ela acredita que ainda está ligada a ele e ele a ela. Mas ela está numa outra relação e ele também está numa outra relação. E isso foi sendo lapidado, foi sendo trabalhado. E foi muito interessante porque ela ficou extremamente surpresa com essa percepção do campo, porque até então ela já tinha trabalhado até constelado, mas essa questão não tinha vindo para ela dessa maneira. Então essa aqui é uma grande sacada, sabe? Se de repente você está fazendo terapia, você está fazendo análise, você está fazendo qualquer trabalho de autoconhecimento, se você tem acesso a esses atendimentos sistêmicos com cavalos, aquilo toma uma proporção maior, fica tão claro, fica tão evidente, que aí você pega esse conteúdo e leva para a sua terapia ou para a sua análise para ser trabalhada. Aí você dá ainda mais clareza para aquele tema. E aí, de repente, você vai fechando as gestaltes, ou você vai fechando as lacunas. Porque, de repente, uma das questões que está pegando para a gente, na maioria das vezes, é que nós abrimos o leque. Eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu fiz isso com essa pessoa. Com aquela. Quando você olha, está um verdadeiro emaranhamento. Eu estou enrolado aqui, eu estou enrolado aqui, eu estou enrolado acolá. E muitos de nós estão pensando só no dia da manhã. Puxa, o que é que eu vou fazer agora que vai criar mais para amanhã? E dificilmente alguém está dito, olha, beleza, eu também tenho esse pensamento, eu vou fazer isso. Mas como seria se eu começasse a me desemaranhar, me desenrolar desses relacionamentos, sejam eles profissionais, familiares, existenciais ou o que seja, e eu vou soltando, porque de repente, quanto mais eu corto esses cordões, menos possibilidades eu tenho de ter padrões repetitivos e também eu vou ficando cada vez mais leve. Eu não fico mais carregando aquele peso, eu não fico mais me voltando para coisas que de repente já não fazem mais sentido para mim, nem para a minha vida. É isso. Se isso te chamou, entre em contato e a gente agenda a seu atendimento sistêmico com cavalos o mais rápido possível. E você vai ter uma experiência porreta. É isso aí. Vem comigo!